TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à arte e à cultura. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam um aumento de casos de crime de ameaça em Petrópolis. Neste ano foram ao todo 350 casos. No transporte público, linhas do Ventura, Fragoso, Florido e Félix passam a circular até o centro da cidade. A gente vai trazer os dados também para você. Enquanto isso, os rodoviários da Cascatinha aguardam uma posição da Prefeitura de Petrópolis referente aos cargos e direitos trabalhistas. E nesta quinta-feira, a Receita Federal libera mais um lote para consulta da restituição do imposto de renda. E o Corpo de Bombeiros recebeu novas viaturas para reforçar a corporação em casos de emergência. O diálogo com o objetivo de divulgar a arte e a cultura por meio das lentes 35mm. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais que você já bem conhece, TV Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Além disso, no nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso às informações da nossa região de cobertura. A gente começa a edição de hoje falando sobre um dado preocupante. No primeiro trimestre deste ano, Petrópolis registrou 365 casos de ameaça, conforme os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Esse número é 4,3% maior que os dados do mesmo período do ano passado, quando foram registrados então 350 casos. Fevereiro foi o mês com mais registros, totalizando 125 ocorrências. Janeiro seguiu de perto com 124 casos e março foram 116. A média mensal de registros na cidade então chegou a 122 ocorrências. Ainda de acordo com os dados do ISP, durante 2023 a cidade registrou 1.353 casos de ameaça. E esse número ele é maior também do que em comparação com todo o ano de 2022, quando foram registradas 1.220 notificações. Desse aumento significativo, 65,5% das vítimas são mulheres, totalizando 886 casos entre os homens, que foram registrados então 436. Para você ver, né? É mais na verdade que o dobro esse número relacionado às mulheres. E 31 ocorrências não tinham informações sobre o gênero da vítima. O aumento nas ocorrências de ameaça não é exclusivo de Petrópolis. O estado do Rio de Janeiro também registrou um aumento expressivo de 11,6% nos casos de janeiro a março deste ano. Foram 18.366 ocorrências, comparadas a 16.457 no mesmo período do ano passado. Punição, né? Vamos falar então agora sobre esse crime, o que ele gera. A punição é a seguinte: o crime de ameaça ele é definido pelo artigo 147 do Código Penal como um ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de causar mal, injusto e também grave. E a punição prevista para esse crime é de detenção de 1 a 6 meses ou pagamento de multa. No contexto estadual, Petrópolis ocupa a 10ª posição no ranking de municípios com maior número de casos de ameaça. A cidade do Rio de Janeiro lidera essa lista com mais de 6.659 ocorrências. Agora, levando em consideração que são 92 municípios fluminenses, Petrópolis estar na 10ª colocação é um número muito preocupante. É necessário pensar em pautas, formas e maneiras de não só penalizar as pessoas na qual cometem esse tipo de crime, mas também monitorar para que isso não aconteça novamente. A gente viu agora pelos dados, 2023,
mais ocorrências que 2022. Primeiro trimestre deste ano, números mais expressivos do que no trimestre do período do ano passado. Então, se seguir essa linha desses 3 primeiros meses, mais uma vez os índices, as ocorrências vão ser maiores do que referente a 2023. Então é preciso pensar em como combater esse tipo de crime aqui na cidade. Mudando de assunto, a partir desta quarta-feira, os micro-ônibus que atendem as linhas das regiões do Ventura, Fragoso, Florido e também Félix vão seguir até o centro da cidade. Já a linha do Montese passa a ser integrada ao terminal do Itamaraty. Essa medida faz parte aí dessa primeira fase de reestruturação do transporte público em Petrópolis, que foi iniciada na semana passada após aí, a caducidade da cascatinha. Então a gente vai colocar inclusive na tela para você as imagens e as alterações correspondentes justamente aí a essas linhas. E a gente tem ali, 327, Comunidade do Ventura, que é a antiga 517, e temos aí a 333, que é a Veridiano Félix, os números correspondentes às linhas e que fazem então ali, agora a saída dos bairros e seguem até o centro da cidade, fazendo o ponto final no Bosque do Imperador, assim como da linha 328 do Fragoso, 329 do Monte Florido e também que também fazem ali esse ponto final, tanto aqui no Bosque do Imperador e nos horários de pico, os micro-ônibus vão circular na rua Caldas Viana. Já a linha 334 Montese, que é a antiga 527, sai do bairro em direção ao terminal de integração do Itamaraty, onde ele faz ali o ponto final. E o funcionamento das demais linhas também na tela para você, que são aí referentes à Estrada da Saudade, Luiz Pellegrini, Alto Boa Vista, entre outras linhas que também estão aí, que é a noturna, que é inclusive uma nova linha, que saem ali da região da Estrada da Saudade, que pega todas essas linhas que você vê na tela e fazem aquela operação sobe e desce, Tem um ônibus maior, específico, que faz esse trajeto entre a região da Estrada da Saudade e o centro, e os micro-ônibus fazendo então essa operação por meio do sobe e desce, Vão até as localidades e descem ali para a região da Estrada da Saudade para conseguir então pegar a população, por meio da integração com o cartão e seguir a viagem de volta ao bairro. Tá aí na tela também para você. Lembrando, a Prefeitura de Petrópolis tem uma reunião na próxima sexta-feira com os funcionários da Cascatinha para definir, na verdade, essa situação relacionada à demissão desses profissionais. Afinal, se a empresa para de operar, esses profissionais automaticamente estão desempregados. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, o principal tema abordado vai ser aí os direitos trabalhistas destes 108 funcionários que ficaram desempregados. Há uma outorga no edital da licitação de substituição das linhas que estipula um valor mínimo de R$ 4 milhões e que vai ser destinado ao pagamento das rescisões contratuais. Entretanto, o edital elaborado pela Prefeitura de Petrópolis segue suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE. A Corte julga possíveis irregularidades no documento e ainda não há uma previsão para a realização desse edital, e também a Prefeitura de Petrópolis até o momento não informou sobre como vai utilizar os R$ 241 milhões que foram disponibilizados por meio do Pacto de Seleções. A informação era de que seriam 182 ônibus comuns, mais 30 elétricos, só que até o momento não se sabe se esses ônibus chegam ainda esse ano, se não, ou se esse valor vai ser destinado à Prefeitura e a Prefeitura aí sim faz as compras dos ônibus ou disponibiliza para as empresas. O fato é, não sabe a previsão e também não se sabe como que a Prefeitura vai atuar mediante a esse recurso e também a esses coletivos que podem chegar para o município. A nossa equipe, obviamente, vai continuar acompanhando, cobrando da Prefeitura de Petrópolis, até porque a Petroita está operando e as reclamações continuam sendo realizadas diariamente. Ônibus que quebram frequentemente, ônibus com problemas, falha mecânica e também até acidentes são registrados, como já trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate em diversas vezes.
A Águas do Imperador prorrogou até o dia 31 de maio a campanha Dívida Zero. A empresa oferece descontos de até 65% e condições especiais para os clientes ficarem em dia com a conta d'água. O pagamento ele pode ser feito via Pix, PicPay, cartão Bolsa Família, cartão de débito e parcelamento no cartão de crédito em até 21 vezes, mas com juros da operadora. Além disso, o cliente pode contar com a isenção de juros, multas e taxas de religação. O interessado deve procurar a loja ou acessar os canais de atendimento ao cliente. E aí a loja fica ali na Irmãos D'Angelo, no centro da cidade. E existe também o WhatsApp da empresa, disponível para Android, para iOS. Para quem está nos acompanhando, se tiver alguma pendência em relação à água, pode fazer esse parcelamento. Vale só detalhar aqui, importante, a nossa equipe vai questionar, inclusive a Águas do Imperador e também até o próprio PROCON da cidade, devido aí a esse parcelamento. Já que a empresa está oferecendo esse parcelamento em 21 vezes, cobrar juros pelo parcelamento, dependendo da situação, não pode acontecer. A gente vai, inclusive, acompanhar esse caso, questionar tanto o PROCON quanto a Águas do Imperador em relação a esse tema, para que, obviamente, o consumidor não também saia no prejuízo, mesmo tendo alguns descontos. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem mais informação para você, previsão do tempo e, é claro, as notícias da nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Ele já está a postos e aparece aqui no nosso telão para conversar com a gente. Eric, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, quarta-feira. Hoje o sol chegou a aparecer aqui na cidade, estava até um clima bem agradável. A gente quer saber o seguinte, vai mudar esse tempo ao longo desse dia e como que fica também a previsão para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Pois é, Richard, o dia amanheceu bonito, né, com sol e não há, consequentemente, né, não há nenhum alerta climático emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E também a previsão para amanhã não é de probabilidade de chuva para nenhuma das nossas cidades de cobertura. Então, o tempo deve esquentar. Vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 23 de maio. Nós vamos colocar as cidades em tela cheia para que vocês possam acompanhar melhor e vocês já conseguem notar que em Nova Friburgo a temperatura vai se manter estável e os ventos se mantêm fracos. O dia será de sol e tempo limpo, exceto durante a tarde, onde deve aparecer algumas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol e céu claro, sem muitas nuvens. A temperatura do município vai passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus, como vocês podem acompanhar. Em Petrópolis, a temperatura volta a aumentar, variando entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. O sol vai marcar presença durante todo o dia, à noite será de céu claro e estrelado, sem muitas nuvens. Em Paraíba do Sul, o dia também será de elevação na temperatura. Os ventos da cidade serão fracos e esta quinta-feira será de sol, sem muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Patido Alferes, a previsão é similar aos outros municípios. Continua quente no município e a chuva não deve aparecer para esta quinta-feira. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 32 graus. Para finalizar, em Três Rios, o período da tarde será marcado por algumas nuvens no céu, mas ao amanhecer e durante a noite, as nuvens devem desaparecer. O dia também será de ligeira elevação na temperatura e sem possibilidade de chuva, marcando mínima de 20 e máxima de 32 graus. Olha, Richard, quem achou que ia matar a saudade, né, dos dias friozinhos, vai ter que aguardar mais um pouco. Com certeza, foi só ali de fato para matar um pouquinho da saudade esse início da semana que nós tivemos aqui um pouco mais frio, mas de volta aí o calor e o sol aqui para a nossa região serrana. Obrigado pelas informações, Eric. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente está a prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e pelo quarto mês consecutivo, os roubos de carga no estado do Rio de Janeiro apresentaram reduções históricas, 50% em abril e 48% nos 4 primeiros meses do ano, comparados com o mesmo período do ano passado. O percentual mais baixo para o indicador em 26 anos.
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP. Além disso, as mortes por intervenção de agentes do Estado também tiveram quedas. Em 4 meses, a diminuição foi de 51%, o que também é o menor número da série histórica desde 2014. A letalidade violenta, que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado, em 121 dias, caiu aí 25%. E no acumulado, 26% na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo também o menor número de mortes desde o início da série histórica em 1991. Os roubos de veículos também registraram resultados positivos no quarto mês do ano, com uma queda de 7%. Houve também um aumento nas recuperações de veículos pelas polícias civil e militar. No período, foram cerca de 49 por dia. São os índices aí relacionados à segurança do Estado. Obviamente que ainda há muito o que ser feito. É necessário ampliar essa fiscalização, monitoramento, ações de combate para diminuir cada vez mais com a criminalidade no Estado. A gente sabe que determinadas regiões são muito seguras, no entanto, outras sofrem com uma violência exacerbada. Então, é necessário ajustar também, principalmente esses pontos mais críticos, para que a população tenha o direito garantido. O governador Cláudio Castro reforçou a frota do Corpo de Bombeiros com a compra de 40 novos caminhões de combate a incêndio. Você, inclusive, vê a imagem na tela para você. E esse caminhão ele é do tipo autobomba tanque. Eles são importados da Espanha para o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. E as primeiras 10 viaturas de última geração chegaram na última segunda-feira no Porto do Rio e contam com inovações tecnológicas únicas, viu, que garantem ainda mais agilidade e a segurança nas operações. A principal novidade nos veículos é a presença de um caminhão automático de combate a incêndio. Isso mesmo, ele pode ser operado dentro da cabine do motorista por meio de um controle remoto, mesmo com o veículo em movimento. Os caminhões também são dotados de câmera térmica, ventilador, turbo para incêndio, motobomba portátil, holofote para operações noturnas, esse já é um recurso mais comum, além de lanternas de combate a incêndio anti-explosão, gerador portátil de energia, detector multigases, entre outros 70 materiais para combates a incêndio e salvamento. Os veículos ainda contam com um tanque com capacidade de 5.000 litros de água, impulsionando por uma bomba com capacidade de 4.000 litros por minuto. A gente acompanhando as imagens, é importante, né, esse reforço para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Também quem recebeu novas viaturas, ao todo foram 100 viaturas, foi o programa Segurança Presente. Os carros vão ser utilizados na ampliação da frota para reforçar o policiamento nas áreas dos encontros do G20, que vão ser realizados no Rio de Janeiro ao longo deste ano. E durante a cerimônia, 83 novos pilotos de drones do programa Lei Seca também foram diplomados. E com a nova aquisição, o programa Segurança Presente vai contar com 805 veículos, entre carros, motos e vans no patrulhamento diário. A gente vai acompanhar a fala do governador Cláudio Castro, do secretário de governo André Moura e também do Jorge Vinícius, ele que também é agente da Operação Lei Seca, e a gente vai acompanhar justamente esse reforço das viaturas e também dessa operação dos drones. Impressionante a evolução de investimentos do Estado, que eram 1.000 agentes, agora são mais de 2.000, que eram menos de 250, agora são mais de 700 viaturas. Então a gente fica feliz por programas como o Segurança Presente, como a Lei Seca, hoje serem programas que são para o Estado todo. Queria agradecer aos agentes que dedicam a sua vida, que doam a sua vida todo dia, para que a gente possa gerar proteção, gerar cidadania, gerar dignidade para a nossa população e reiterar o compromisso de que, através da segurança pública e da boa gestão desse Estado, nós deixaremos um legado para as próximas gerações. Hoje, nós temos os nossos agentes, os nossos policiais
enfim, todos trabalhando com toda a estrutura necessária. Temos hoje armamento próprio, coletes, câmaras corporais, rádios, comunicadores. Saímos de 250 viaturas para 705 viaturas com as que nós estamos entregando hoje. Essas viaturas irão atuar também nas novas bases e também, né, na renovação da frota do G20. Mas hoje, também, além das 100 viaturas que nós estamos entregando também o diploma para 83 pilotos de drones. Nessa visão que tem o governo, né, de ampliar suas ações e, acima de tudo, de trazer tecnologia para melhorar ainda mais o serviço prestado à população. Sou agente da Operação Lei Seca desde 2018. Sou acidentado no trânsito, fui atropelado na calçada por um rapaz bêbado. E naquela época não existia nem a lei e nem a Operação Lei Seca. Hoje em dia, graças a Deus, tem a Operação Lei Seca, que consegue dar um respaldo muito grande, né, para esse tipo de acidente, de misturar álcool e direção. E hoje em dia, graças à Operação Lei Seca, eu consegui conquistar minha independência, eu tô casado, dirijo, viajo, faço tudo. A gente acompanhando ali, a gente vê a necessidade, né? Às vezes, quando a gente fala que coloca em risco a vida não só de quem está dirigindo e também de outras pessoas, é justamente esse relato. A pessoa estava atravessando a rua, na faixa, e o motorista embriagado, né, tem os reflexos diminuídos, enfim, e acaba atropelando a pessoa. Hoje é cadeirante de rodas. A vida continua, obviamente, ele, né, como ele comentou ali, tem o trabalho dele, tem a família dele, mas é algo que poderia ser evitado se, por exemplo, as pessoas respeitassem que não se deve dirigir e também ingerir bebida alcoólica. Mudando de assunto, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena e o sorteio foi realizado na noite da última terça-feira em São Paulo. E com isso, mais uma vez, o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 4, 32, 39, 48, 51 e 57. Mais uma vez, o prêmio da faixa principal acumula e o valor para o próximo sorteio chega a R$42 milhões. A Quina teve 58 apostas ganhadoras e cada uma vai receber mais de R$47.800. Já a Quadra registrou 3.350 apostas vencedoras e elas vão receber o prêmio individual de pouco mais de R$1.100. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$5. As apostas para a Quina de São João, com prêmio estimado em R$220 milhões, já estão sendo feitas em volante específico nas casas lotéricas de todo o país e também pela internet. O sorteio será realizado no dia 22 de junho. Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no cartão. Quem quiser também pode deixar o sistema escolher os números de forma aleatória. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Assim como em todos os concursos especiais das loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal com 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, ou seja, 4 números, e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, vai receber mais de R$1.200.000 de rendimento somente no primeiro mês. Boa sorte então para você que vai apostar, viu? O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista exclusiva que fizemos sobre o projeto Cine Teatro Imperial e que inclusive vai ter exibições em 35mm a partir de hoje às 6 horas da noite. Após o intervalo você fica com essa entrevista e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Como você já pode notar, o Correio Petropolitano Debate está num ambiente completamente diferente, mas existe um motivo especial para isso. A gente veio aqui ao Teatro Imperial hoje para falar sobre o projeto Cine Teatro Imperial e que vai trazer, a partir dessa quarta-feira, projeções em 35 milímetros. A gente vai conversar com a Sabrina Corgut e também com o Paulo Lopes, eles que são gestores aqui do Teatro Imperial e vão falar sobre essa iniciativa.
E a gente está justamente no palco aonde vai acontecer essas apresentações. Primeiro, Paulo, obrigado. Sabrina, obrigado por receber a nossa equipe. Obrigada. É um grande prazer falar sobre teatro, falar sobre cultura em Petrópolis também. E, é claro, trazendo aí o que é um marco do audiovisual como um todo. Sabrina, primeira pergunta, então, para você. Por que de trazer essas apresentações e realizar essa restauração? Pois é, a gente identificou uma oportunidade através da Lei Paulo Gustavo de poder recuperar essa cabine de projeção que fica dentro do Teatro Imperial. Ela estava lá fechadinha, guardadinha durante muitos anos e através, né, da oportunidade do edital, a gente percebeu a importância, né, de recuperar esse modelo de transmissão considerado talvez o mais tradicional da história do audiovisual. Agora, Paulo, falando um pouquinho justamente sobre essa questão de Cine Teatro Imperial e com projeções que retratam também centenários de Petrópolis, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E Petrópolis tem uma história bem curiosa, porque a primeira projeção de um filme nacional em território nacional aconteceu em Petrópolis. Então, é muito interessante a gente voltar com essas máquinas, né? Dentro de um... Aqui já foi o cinema, né? O Cine Arte Palácio, o Cine Teatro Santa Cecília, e com esses modelos, né, de projetores para o público, né, poder ter essa oportunidade, porque tem gente que já viu em 35mm, mas muita gente nunca viu. E essa vai ser a oportunidade de assistir filmes em 35mm num ambiente de cinema, né? E agora, Sabrina, aproveitando justamente essa questão da Lei Paulo Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre esse processo, essa recuperação. Quanto tempo até a sala ficar pronta? Olha, a gente teve que fazer em tempo recorde, né? Para variar, igual o Teatro Imperial, porque o edital tem o seu tempo de execução. Então, a gente conseguiu, a gente fez uma pequena reforma, melhorias, recuperação da cabine, e nós convidamos o Márcio Nunes para fazer parte também desse projeto, junto com o acervo Márcio Nunes, não, desculpe, César Nunes. Então, e o Márcio Banal também, né, que trabalhando junto com ele, trouxe toda esse conhecimento cinematográfico que, de fato, a gente não tinha, né? Porque é uma questão mesmo técnica, né? E um entendimento de como funciona a cabine. Né? E o mais legal é que a gente vai fazer todas essas exibições gratuitas ao público. O nosso objetivo é justamente fazer com que o público tenha contato, né, com essa sétima arte e também que volte, né, a frequentar não só o Teatro Imperial, mas também estar aqui dentro de um ambiente de cultura. Maravilha. Paulo, falando justamente sobre essas questões relacionadas, por exemplo, a cultura. Petrópolis está muito ligada à história do Brasil como um todo. Sim. A gente já citou logo aqui no início da entrevista justamente sobre isso. Queria que você falasse um pouco também por que de trazer, como a Sabrina comentou, essas apresentações gratuitas e, claro, o impacto que isso também pode ter para a cidade. Eu acho que isso é muito positivo para a cidade, porque a gente começa a criar um relacionamento com o público, né? Uma sensação de pertencimento a um espaço de cultura. E, naturalmente, as pessoas criam uma curiosidade, né? A gente divulgando, informando, as pessoas ficam empolgadas. A gente já está tendo assim, uma repercussão muito positiva. E dentro de um ambiente de teatro, que a gente, né, dentro do Teatro Imperial, a gente já apresenta espetáculos de teatro, shows, agora a gente também vai apresentar cinema em 35mm. Isso é sensacional para a cidade, para a população. Eu acho que é um presente, né? Mais um presente para a cidade. Inclusive para os fãs do audiovisual, até porque eu posso falar isso por ser testemunha sobre esse caso e, na verdade, quando a gente vem aqui para fazer a entrevista, a matéria, a gente acaba se divertindo e muito também por conta desse aprendizado que, na verdade, se torna, e a gente vai trazer daqui a pouco também os detalhes técnicos, como que funciona a exibição, a edição, tudo isso a gente vai trazer daqui a pouco. Antes, Sabrina, falando ainda um pouquinho sobre essa projeção, sobre essa restauração, você comentou que vai ter também uma breve apresentação de como que foi todo esse processo, né, aqui no Teatro Imperial, certo? Isso, a gente vai ter uma palestra, né, do Márcio Nunes, ele vai contar um pouquinho para o público, né, ao vivo, né, no dia da inauguração, um pouco de toda a história, né, do acervo da família dele e também o que é, né, essa transmissão em 35mm, né, como é um pouco da história do cinema, né? E também aqui, né, de Petrópolis, né, fazendo toda essa ligação. E, inclusive, a gente vai também conversar com o Márcio para falar também sobre um pouquinho dessa história e desse acervo que veio aqui para Petrópolis também para as apresentações. Antes disso,
Paulo, falando mais uma vez sobre o teatro, a gente vê que é um processo, desde a inauguração do teatro, agora também da cabine de projeção, um processo que a gente vem acompanhando de alguma forma relembrar não só as épocas clássicas do audiovisual, do teatro, mas também relembrar um pouco da história da cidade. Sem dúvida, porque a gente acha que tem 2 encontros aí. Petrópolis, como eu falei, né, tem uma história com cinema. Tinham vários cinemas na cidade, né? A cidade que teve inúmeros cinemas. Eu frequentei muito o Petrópolis, o Dom Pedro. Quando era criança, fui num cinema que tinha aqui no Casablanca, o próprio Arte Palácio, Cine Santa Cecília. E a história mesmo da cidade, né, com relação ao cinema. Tem um acervo que a gente vai apresentar já nesse início, que é um acervo que conta a história da cidade, né? Então tem uma memória da cidade que foi documentada. Então, ter um acervo documentado de Petrópolis, acho que isso é uma oportunidade única e é incrível poder dividir isso com o público. Sabrina, mas é uma responsabilidade e tanto agora cuidar também dessa sala de projeção. Com certeza, né? Então, assim, trata-se de relíquias, né? De memórias, né? Que precisam ser preservadas, né? E também perpetuadas, né? Então, assim, é sim da nossa responsabilidade. A gente agradece muito a oportunidade da Lei Paulo Gustavo de apoio aos espaços do audiovisual, para a gente poder estar aí realmente recuperando essa cabine de projeção, essas máquinas. E a gente está, aceitando também conteúdos, quem tiver acervo, filmes em 35mm, acho que é uma ótima oportunidade para a gente fazer também esse intercâmbio cultural. Maravilha. Falando um pouquinho sobre essas exibições, elas vão ser realizadas quando? Tem um período? Como que vai funcionar? A princípio, né, a gente fez uma previsão de fazer exibições de 15 em 15 dias, né? A gente também depende muito ainda dos conteúdos, porque assim não é tão simples, trata-se de películas em 35mm, não é todo mundo que tem. Então nós estamos sim buscando parcerias com entidades do audiovisual, como MAN, CTAV, a gente está aí no processo, mas né, tudo é um pouco burocrático, então a gente depende de direitos, de autorizações, mas estamos caminhando, já tem coisa muito legal vindo por aí. Maravilha, então a estreia nessa quarta-feira, você vai poder acompanhar de forma gratuita, como a Sabrina comentou, a partir das 6 horas da noite. Vai ter até pipoca, é isso mesmo? Pois é, a gente corre para garantir a sua pipoca. Vamos fazer, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui super produtivo, um convite então para quem está nos acompanhando. Então, pessoal, quarta-feira, 18 horas, aqui no Teatro Imperial, venham conhecer um pouco da história do cinema. Vai ter uma palestra, a gente vai passar filmes contando a história de Petrópolis e com oportunidade de ver em 35mm. Então, quarta-feira, dia 22 de maio, às 18 horas, com direito a pipoca. Vem para cá. Primeiro, a minha pergunta vai ser para o Márcio Banal, justamente para falar sobre esse processo de restauração. A Sabrina comentou com a gente um pouquinho, justamente, que foi por meio da Lei Paulo Gustavo, mas é um trabalho também muito delicado, né, Márcio? Sim, é um trabalho delicado, até mesmo porque são equipamentos muito antigos e hoje em dia é difícil de achar peças, né? Mas chegamos aqui, vimos que o equipamento ainda estava em funcionamento, apesar de ter 20 anos parado. E conseguimos fazer a restauração, reparar tudo. Vamos agora modernizar. A parte de áudio dele é uma parte muito antiga ainda. Nós já estamos com um projeto de implantar o laser, leitura laser, para poder projetar filmes já acima de 2000, 2001. Foi quando os filmes vieram com trilha sonora em cian, que a gente chama, né? Para dar uma qualidade melhor de áudio. Perfeitamente. Márcio Nunes, a responsabilidade agora sobre cuidar desse acervo. Um acervo que, acredito, tenha também uma responsabilidade e um apego emocional muito grande, né? O acervo César Nunes, eu estou lá com mais de 1.800 filmes de 1940 a 85. E vários filmes 35mm, né? Esse acervo ficou 30 anos dentro de uma garagem e hoje ele está depositado lá no Instituto Municipal de Cultura e eu estou catalogando. E agora, com esse projetor, que foi inédito fazer essa restauração, temos muitos cinemas na cidade, com projetores parados. Então, para fazer essa restauração, eu acho que nem envolve, assim, falar que precisa de dinheiro. Eu acho que a pessoa tem que ter paixão pelo cinema e amor também pelo cinema de Petrópolis, que acho que é o que eles tiveram. Porque pegar tudo e jogar fora é muito fácil.
Mas restaurar isso tudo e voltar essa cabine à projeção, cada vez eu penso no meu avô, no meu pai, como que eles ficavam lá também fazendo essas projeções. E é claro que essa cabine não vai servir só para cinema. É uma locação para quem quer fazer seu filme, seu documentário, sua entrevista, vai acabar virando um cenário para locação, que ninguém tem uma cabine dessa, que eu saiba, aqui no estado do Rio. Falando um pouquinho, só uma breve correção, eu falei o acervo Paulo Nunes, César Nunes, então só para fazer essa correção, obviamente, e falando agora um pouquinho justamente sobre essa exibição, a curiosidade também, a pessoa ela está aqui sentada no teatro, tem a imagem projetada, inclusive que vai ser projetada numa tela branca justamente aqui atrás, não sabe, não imagina o processo que é até essa imagem chegar até aqui, né? Os filmes eles são feitos, primeiro eu separo, depois eu faço a montagem, né, na coladeira, na enroladeira, depois os filmes são limpos, com álcool isopropílico, e esse filme 35 ele já vem com o som, ou às vezes a legenda, na própria película. Isso vai para os projetores que foram restaurados, que tem uma lâmpada para a leitura da imagem e uma lâmpada para a leitura do som. E aí depois tudo preparado, a gente ligou lá, e a lente exibe a mágica acontece. Depois de 20 anos vai ser inédito, porque inclusive serão exibidas imagens inéditas que estavam paradas no acervo, porque não tinha nenhum projetor, né, para assistir. Márcio Banal, falando sobre a questão, acho interessante a gente explicar um pouquinho sobre isso. Por que é importante também fazer essa modernização, como você comentou, a restauração foi feita, mas trazer também essa modernização para a parte do áudio? Na realidade, essa modernização é porque, a partir de 1990, os filmes começaram a ser gravados, a trilha sonora, né, que eu já tinha falado, em modo Cian, porque isso dá uma qualidade melhor. Foi quando surgiu o som surround dentro dos cinemas, né? E então as companhias de cinema resolveram mudar a forma de leitura de áudio, né? Então, a partir de 1990 para cá, as trilhas sonoras vieram nesse formato. E, para isso, foi preciso que os projetores, mesmo os projetores antigos, mudassem a forma de leitura de som. Colocassem um laser para poder ler essa forma, né, de áudio. E é o que nós estamos fazendo nesses projetores aqui. Hoje em dia, ainda é leitura com lâmpada incandescente, mas brevemente nós já vamos ter a leitura a laser também, para poder ler, ver filmes a partir de 90 para cá, né? E então acho que isso aí vai melhorar bastante, porque nós vamos ter mais opções de filmes também, né? Ampliar justamente a possibilidade de novas exibições. Isso, nós vamos ter mais opções de projetar filmes, né? Márcio, eu queria fazer uma pergunta. O que essa máquina, digamos assim, ao seu lado representa para você? Esse aqui é um projetor que eu tenho alguns desses que é para filmes 16 milímetros. Então, eu faço catalogação e fico assistindo filmes basicamente toda semana para catalogar esses filmes, né? Que eu tenho lá 16 milímetros. E falando um pouquinho ainda sobre esse processo dos filmes, é todo um material muito delicado. Queria que você falasse também sobre o armazenamento. Existe uma sala necessária, um ambiente climatizado, justamente para preservar esse filme? O ideal é que essas películas fossem digitalizadas e depois disso elas são armazenadas em salas climatizadas. Mas você tendo uma sala arejada, com antimofo, e esse processo de limpeza, de material, compra, viabilizou muito são essas leis. Essas leis de Lei Rouanet, Lei de Incentivo Fiscal, Edital Maria Luísa, agora Lei Paulo Gustavo. Então é muito importante essas leis de incentivo que acabam restaurando acervos, espaços culturais. Então, com isso foi possível também restaurar o acervo, trocar as latas, e o acervo continua sendo catalogado e preservado. Mas o material mesmo para conseguir tem lugares específicos e com isso a gente vai cada vez descobrindo novos filmes, né? Que eu ainda tenho mais de uma estante e meia de filmes que a gente nem sabe o que tem, que serão disponíveis para pesquisa educacional e cultural para a comunidade petropolitana. E falando um pouquinho também sobre justamente esse acervo,
Hoje, quantos filmes você tem? Queria que você falasse também justamente sobre todo esse processo de cuidado que a gente falou, explicou sobre a questão de como é feita essa exposição e também sobre a limpeza desse filme. Agora, uma coisa eu acho até curiosa, porque hoje existem os nativos digitais, as crianças basicamente, e que hoje já nascem com isso aqui na mão, um aparelho celular, e que edita, grava, filma, faz tudo num lugar só. O processo de edição, para quem, por exemplo, é apaixonado pelo audiovisual, é bem diferente e traz ali, acho que até um apego com o filme, né? Porque é um processo bem manual e etapa por etapa. Na verdade, para gravar os filmes, a gente tinha um cartucho de 2 minutos. Gravou uma vez, acabou. Tem que esperar a luz ideal, não tinha esse de ficar apagando o filme toda hora. Quando eu faço projeções com esse projetor 16, lá no Instituto Municipal de Cultura, as pessoas, como você falou, adolescentes de escola, ficam olhando para o projetor. E eu fico assim, o filme é lá, o filme. Porque nunca viram essas imagens como são exibidas, né? Que o cinema aqui agora é tudo digital. Mas é edição, tudo feito antigamente com coladeira, e o editor com o rapaz da montagem sempre andavam junto, muito importante. Quem vai montar, está próximo do editor na hora que ele for montar o filme. E isso tudo vai ser... Eu tenho até um filme, como se faz um jornal cinematográfico, que inclusive a narração no final do filme, que era do Cid Moreira, que narrava os filmes, meu avô fazia os textos, Cid Moreira narrava, isso tudo era feito manualmente. Datilografava os textos, ia para o cara da montagem para colar manualmente, ia para o cara do som para narrar, e assim montava a película, e tudo em tempo recorde, porque tinha que distribuir, né? Para a TV, porque eram comerciais ou filmes que já tinham horários comprados, então era tudo feito manualmente. Processo muito mais difícil do que hoje em dia, né? Afinal, hoje você grava, edita, faz tudo pelo telefone e entrega praticamente o material pronto. Agora, me tira uma dúvida, para a exibição, por exemplo, é necessário mais de uma pessoa ou não tem essa necessidade? Nós temos 2 projetores que foram restaurados, inclusive a sala toda, né? Desde a parte elétrica até o piso, tudo. Ficou lindo, vocês vão ver na inauguração o antes e o depois. Mas uma pessoa fica num projetor e a outra no outro projetor, que quando faz uma passagem de um filme para o outro, já desliga um, já tem que passar sem ter aquele tempo, aquela percepção no público ver, né? É como se fosse, por exemplo, no rádio que não pode ficar o silêncio. Isso, para fazer aquela passagem sincronizada, né? Márcio Banal, falando um pouquinho ainda sobre essa restauração, você comentou sobre ainda a expectativa aí, né, da atualização para a questão sonora. Existe já uma previsão de como que vocês, de quando essa leitura com laser já vai estar disponível? Sim, nós já encomendamos o equipamento, deve chegar por volta de uns 20 dias, aí ele deve levar mais ou menos uns 10 dias para a instalação. Acredito que mais um mês, mais ou menos, né? E então, a ideia é essa, né? E, inclusive, nós estamos também adquirindo novas lâmpadas, porque esse projetor, os antigos projetores, trabalhavam com a base de carvão. A iluminação era feita com carvão, né? E de um tempo para cá, de 85 para cá, os projetores começaram a usar a lâmpada de xenon, que é o caso do nosso aqui. Sim. Essa lâmpada tem uma potência de 2.000 a 3.000 watts de potência e elas são muito sensíveis. Então, bastante durabilidade, porque ela dura aí alguns anos até, dependendo da projeção, né? Então, eu já adquiri uma lâmpada de xenon para cá também. Foi um pouco difícil, porque, como eu falei, realmente está muito difícil de encontrar peças para esses projetores aqui, né? Mas, felizmente, nós conseguimos encontrar. Já encomendamos também uma lâmpada de xenon. Então, vamos agora aguardar chegar o equipamento para ser instalado, né? E eu acredito que realmente um mês, mais ou menos, daqui a um mês já esteja tudo funcionando. Falando um pouquinho ainda sobre a manutenção agora desses dispositivos, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos filmes, como que é essa manutenção, a preservação deles, principalmente tendo essa dificuldade de encontrar peças? A manutenção dele
não é muita coisa, não. A gente tem que ter assim, um cuidado com a limpeza, né? Porque toda vez que passa um filme, o filme já solta uma película, uma micro película, e isso agarra nas lentes, agarra na parte de áudio também, né? A parte de áudio tem um sensorzinho, a gente chama de célula. Essa célula também, ela suja de vez em quando, então isso tem que ser limpo, toda vez que acaba de passar tem que ser limpo, toda essa parte. E a verificação de óleo, os projetores usam óleo de carro, né? Não é óleo de máquina, é óleo de carro mesmo, óleo 30 de automóvel. Eles usam esse óleo para poder se manter bastante lubrificado. Sim. Caso esse óleo seque, pode haver danos internamente. Então a questão é mais essa aí. E assim, olhar o tempo da lâmpada, se a lâmpada está chegando no seu tempo limite, né? Que depende da quantidade de projeções, até um tempo. E troca de lâmpada, não mais do que isso. Como são equipamentos muito antigos, são feitos com bastante... o material que era usado era um material muito bom. Sim. Hoje em dia, esses projetores aí digitais, com plástico, a base de plástico, né? E a durabilidade é muito menor. Muito menor, né? E até na minha opinião, essa é uma opinião minha aqui, a imagem, para mim, do projetor analógico, que não é o nosso, é muito melhor que o digital. Inclusive, até a iluminação. A iluminação a carvão. Você dava iluminação a carvão. A iluminação a carvão era espetacular. Se você vê um filme na década de 80, for entrar num cinema na década de 80 e ver um filme agora, você vai ver que a qualidade do filme da década de 80 era muito melhor. A imagem, o colorido dos filmes era muito melhor, né? A claridade dos filmes. E era com projetores a carvão ainda. Então, eu acho que, quer dizer, evoluiu por um lado assim, modernizou, questão de ser mais prático, não é mais questão de qualidade, eu acho que perdeu. Inclusive, fica aqui como uma dica, além da questão do teatro, do audiovisual, essa é uma questão também na fotografia, viu? A fotografia analógica, você consegue expandir a foto inúmeras vezes, o que no digital você já consegue perder uma qualidade, você perde uma qualidade, obviamente, ali com a ampliação. Só dica, curiosidade para você que está nos acompanhando. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês também, explicar um pouquinho sobre esse processo, sobre essa restauração. Alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que vocês gostariam de ressaltar? Eu até lembrei agora, quando a gente está falando dessas peças, quem tem projetores, os outros cinemas de Petrópolis, de repente tem seus projetores parados, equipamentos, entrar em contato com a gente aqui do Cine Teatro Imperial, porque esse equipamento às vezes pode servir para a gente. Então tem outros cinemas que têm projetores, é só avisar que eu vou até lá para dar uma olhada. Tiver que desmontar e trazer tudo para cá, a gente desmonta e traz, tá ok? Isso é uma dica boa aí. Perfeito. Tá bom? Márcio Nunes, obrigado pela entrevista. Márcio, também obrigado Márcio Barnaldo, obrigado também por explicar aqui um pouquinho para a gente sobre esses processos. E assim, a gente finaliza o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente sempre levando, discutindo, divulgando a arte e a cultura em Petrópolis. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.